Está no ar o programa Horizonte Debate. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o cenário jurídico brasileiro. Nós vamos ver a quantas anda o direito no Brasil. Vamos falar de impunidade, vamos falar dos jovens talentos do direito, vamos falar do mercado também. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o coordenador do curso de Direito da PUC Minas, Guilherme José Ferreira, a procuradora do município de Belo Horizonte e professora de Direito, Marina França, e o desembargador do Estado de Minas Gerais, Pedro Bittencourt Marcondes. E claro, você também é nosso convidado a participar deste programa. Hoje estamos falando sobre o cenário jurídico brasileiro. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Horizonte Debate. E eu queria começar com o Dr. Pedro. Para falar do cenário jurídico brasileiro, muita coisa vem à nossa mente. As CPIs, mensalão, impunidade, valores desviados que não são restituídos aos cofres públicos. Como que o senhor relaciona ética e direito? Bom, boa noite, primeiramente. Eles estão associados, né? Não há como separar um do outro. E, na realidade, o que hoje acontece é que eu tenho para mim que a nossa sociedade, hoje, o Brasil, ele está evoluindo. O Estado Democrático de Direito veio fazer com que essas questões, vamos dizer assim, essa improbidade administrativa, essa falta de zelo com a coisa pública, ela viesse à tona, fosse colocada, a população passou a ter ciência disso e, normalmente, isso vem com uma indignação, porque a coisa pública é coisa de todos. Então, eu vejo essa questão como uma questão de evolução. Ao mesmo tempo que assusta, também é um fator de progresso e de evolução da nossa sociedade. Correto, quando se fala assim, justamente porque nós estamos num Estado democrático de direito, né? Agora, seguramente nós não estamos no melhor dos mundos possíveis, como queria Leibniz, né? Certamente tem muita coisa a ser feita. Professor Guilherme, como trabalhar a questão ética num curso de direito, sobretudo nos tempos atuais, chamados pós-modernidade? Bom, a PUC, a Faculdade Mineira de Direito, ela se preparou para isso, né? De fato, no seu projeto pedagógico, na estrutura do curso, nós temos diversas disciplinas que trabalham a ética. E a ética está presente no nosso curso, no nosso conteúdo programático das disciplinas de uma forma definitiva. Então, nós temos um ciclo básico, né, que são as disciplinas dos primeiros períodos, que valorizam muito o debate sobre a ética e o direito, né? São as disciplinas de filosofia, antropologia, formação do mundo contemporâneo. Talvez nós sejamos a Faculdade de Direito com o maior número de matérias que tem essa temática como debate central. Mas não é só no ciclo básico que nós nos preocupamos com essa discussão, mas também de fazer com que essa discussão seja estável, perene, contínua durante todo o curso e também nas disciplinas práticas, né, no nosso núcleo de assistência, Sim. por exemplo. Você acredita que isso ajuda a romper, por exemplo, com uma visão muito instrumental do direito? Eu tenho certeza, né? Até em função disso, nós temos uma pós-graduação que tem uma nota muito importante junto ao MEC, exatamente porque ela é a continuidade desse projeto de pensar o direito sob uma perspectiva humanista e ética, né? Correto. Eu não quero discordar do que o senhor diz, não. Só que normalmente existe uma distância entre o discurso e a ação, né? Isso que o senhor coloca aí certamente é assegurado no projeto pedagógico. Mas certamente há também uma dificuldade em se trabalhar, em se fazer
direito de forma ética no cotidiano. Era esse o sentido, né? Perfeito. Mas esse é o desafio que nós nos preocupamos em solucionar, em resolvê-lo, através do nosso núcleo de prática, que é um núcleo de prática, por que é a exemplo, experiência do aluno já no final do curso. perfeito, com disciplinas de atendimento às populações mais carentes, mais vulneráveis, onde esse debate da ética deixa de ser um debate teórico para ser problematizado na prática. Ok. Marina, e como que você tem experimentado essa associação ou dissociação ética e direito no seu trabalho, seja na procuradoria, seja na sala de aula? Bom, eu acredito que a ética hoje no processo, eu atuo no processo civil, ela é um dever, né? Não é mais uma meta assim, programática. É um dever e, na prática, o que a gente faz, o que a gente deve fazer como advogados públicos, e incluem também os privados, é atuar conforme a verdade no processo, não alterar os fatos ao atuar no processo, não buscar, por meio do processo, um objetivo que seja ilegal, atuar com boa fé, atuar com veracidade, não obstar o andamento do processo, agir conforme os mandamentos jurisdicionais. Isso tanto advogado público como privado. Como advogada pública, eu acredito que a ética ela está centrada numa atuação do advogado como um advogado do Estado e não como um advogado do governante. Uma atuação que busca a juridicidade dos atos. Né? Então, a gente atua para garantir que aquele governante haja conforme o direito e, assim, execute aquelas políticas públicas que foram democraticamente escolhidas pela sociedade. Agora, é uma tentação no mundo jurídico, né? Como em outras profissões também. O deixar-se seduzir, por exemplo, por uma grande ação que eu posso vencer. Não é uma tentação? Pelo dinheiro. Eu não atuo pelo dinheiro, né? Eu sou advogada pública. Não, eu coloco isso aqui. Claro, eu tenho muitos amigos do mundo jurídico, né? Trabalhei na Faculdade Mineira durante 9 anos e tem muita gente que trabalha, está aí no mercado, digamos assim. Doutor Pedro está querendo falar, por favor. Eu gostaria até de fazer um comentário a respeito justamente do processo. Quando nós falamos de direito e ética, e aí houve uma certa segmentação para o processo, mas também gostaria de dizer que naquilo que não é contraditório, naquilo onde não há conflito de interesses, por exemplo, no próprio direito público, no direito administrativo, da administração, ao estabelecer seus procedimentos, na forma de agir, todos esses, isso tem a forma de se conduzir, tem que ser a forma de conduzir de acordo com uma forma ética, de acordo com a moralidade administrativa, que é aquele conjunto de valores né, internos da própria administração. No processo, quando nós falamos em processo judicial, nós já estamos falando em litígio, nós estamos falando em conflito de interesses, é onde o profissional ele vai atuar na defesa dos seus constituintes. E há um conjunto de regras no próprio Código de Processo Civil que faz com que o advogado exija do profissional que ele haja de maneira proba, de maneira ética. De boa fé, como disse a Marina. Exatamente, de boa fé. Aqui, eu queria voltar na Marina. A reflexão do senhor está interessante, passo a palavra para o Guilherme já. Marina, veja bem, desculpe a pergunta que eu coloquei assim de sopetão, mas na verdade uma coisa chama a outra. Há um tempo atrás eu ouvi de um criminalista, ele dizia assim, olha, primeira coisa que eu digo para o meu cliente, você tem o direito de mentir. O que você acha de uma afirmação dessa? Você tem o direito de mentir. No direito penal, eu acredito que o doutor Guilherme pode falar melhor do que eu, né? Tem a questão do silêncio e da proibição da autoincriminação, né? Da proteção contra a autoincriminação, porque está ali resguardado um valor muito elevado no ordenamento, que é a liberdade, né? Mas, falando da minha prática, que é no direito público, na advocacia pública, eu já não acredito que isso seria adequado. Eu acredito que o adequado é o seguinte: identificando um problema na atuação do Estado,
a gente participa de uma atuação preventiva. A gente tem que atuar não só no litígio. Então, vamos lá, vamos orientar o gestor público para ele agir da forma correta juridicamente. Se chegou no processo, vamos atuar conforme o direito, né? Vamos defender no que é possível ser uma atuação proba dentro do processo. Correto, Guilherme, por favor. Não, eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho muito importante. E acho que, nesse sentido, a colocação me parece até um pouco contundente. Não há espaço para o sucesso em relação ao profissional antiético. No mercado de hoje, que também o programa discute mercado de direito, não há o menor espaço de sucesso, quer dizer, para esse tipo de profissional. Agora, uma questão muito importante é a discussão sobre a ética profissional, ou seja, o que devemos entender como um comportamento ético. Muitas vezes, o código de ética, por exemplo, do advogado, impõe a ele uma série de deveres que não são tão bem compreendidos pela população, pela sociedade, pelos leigos, né? Por exemplo, eu gosto sempre de tocar no aspecto do advogado criminalista. O Código de Ética dos advogados impõe que o advogado criminalista exerça a profissão, exerça a defesa do seu cliente, exerça a sua profissão, sem fazer um juízo acerca da culpa do réu. Ou seja, ele não pode deixar de defender, de exercer a sua função, se, por algum acaso, por algum motivo, ele entender que o réu é culpado. Ele está obrigado a defender, ainda que o seu juízo pessoal seja de convicção pela culpabilidade do réu. Ok, Guilherme, é bom ouvir isso de você. Você coordena um curso de Direito. Claro, semeando algo que podemos esperar amanhã colher frutos, né? Eu também sou desse parecer. Onde falta um norte ético, nós caímos no vazio, né? Seguramente, em qualquer profissão, a pessoa pode até ganhar dinheiro, mas isso passa, a vida passa e ela gera vazio para si e acaba praticando a injustiça no meio de um tanto de gente. Ainda dá tempo de mais uma pergunta. Doutor Pedro, por favor, estamos falando de ética e direito, encerramos aqui a ética, ela vai voltar em outros blocos aí. Mas quais os principais desafios da legislação brasileira hoje? Bom, assim, de forma sucinta, que a gente retoma no próximo bloco. Quando se fala legislação brasileira, muito amplo, né? É amplo porque é o conjunto de leis, atos normativos, decretos e assim sucessivamente. Na realidade, eu prefiro responder da seguinte forma, talvez seja isso. Olha, qual é a postura do legislador, que é aquele que recebe um mandato e tem o poder de criar leis, né? Evidentemente através de um processo legislativo especificado na Constituição. Qual seria, vamos dizer assim, a qualidade desse conjunto normativo, dessas normas que são editadas, são promulgadas, né? Eu vejo hoje, até pelo número de ações diretas de inconstitucionalidade, seja junto ao Tribunal de Justiça em relação às normas municipais, seja ao Supremo Tribunal Federal, como também os incidentes de inconstitucionalidade, que muitas vezes o legislador não observa a Constituição. Tá, aqui está interessante, mas eu tenho que chamar o intervalo e a gente retoma esses desafios no próximo bloco. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. A campanha Faço Parte é a campanha de todos nós, porque ela tem como objetivo custear os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, sobretudo, construir a Catedral Cristo Rei, o sonho dos católicos, a nossa casa. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas volta logo, logo. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais ou pelo telefone 3209-0115. Até daqui a pouco.
Estamos de volta, hoje falando sobre o cenário jurídico brasileiro. Você já teve que passar por algum processo judiciário? Quanto tempo durou? Tem alguma dúvida? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o nosso telefone 3209-0115. Caros convidados, retomando a última questão que eu tinha feito para o Dr. Pedro, agora eu a recoloco para a Marina. Quais os desafios da legislação brasileira? Nós estamos amparados verdadeiramente pela Constituição, por vários códigos e por várias outras leis, ou o problema está na aplicação dessas leis? Olha, falar sobre o problema da legislação, para mim, são 3 os principais problemas. Primeiro, o excesso de normas. São mais de 4 milhões de normas federais, estaduais e municipais no Brasil. Então, assim, a gente tem uma norma, no artigo 3º da norma de introdução ao direito brasileiro, que diz que ninguém pode deixar de cumprir uma norma alegando desconhecê-la. Eu não conheço 4 milhões de normas, 3, 2, nem 1 milhão de normas. Então, o excesso de normas em si já é um problema. Não é regular demais que vai fazer a gente ter uma vida juridicamente saudável. O segundo problema é a ausência de cumprimento. De fato, no Brasil, a gente ouve muito falar, né? Será que essa lei vai pegar? Né? Então, aquela coisa, eu não vou usar o cinto de segurança porque eu não sei se essa lei vai pegar. Se começa a multar, eu começo a usar. Então, a aplicação da lei, o cumprimento da lei tem que ser imediato. Não existe isso de lei pegar, não existe lei vigente ou lei que não tem vigência. Agora, você acha que isso está associado culturalmente ao jeito do brasileiro? É um problema cultural? Ou é um problema de que o direito pode dar conta, tem que dar conta? É uma meta a ser alcançada? Eu acho que não é dissociado da nossa cultura, né? A gente tem uma cultura positivista, no sentido de precisar de estar escrito, né? Onde está escrito isso? Então, aí precisa escrever, colocar em letras para ter a segurança do direito. Uhum. Tem uma cultura, mas o direito ele não é só para trás, né? O direito ele é prospectivo também, ele também serve para ajudar um amadurecimento da sociedade. Uhum. Correto, o professor Guilherme está querendo falar aí. Bom, eu estava pensando aqui sobre a efetividade do direito, né? Nós temos esse desafio a cumprir, acho que a sociedade brasileira está com ele em mente atualmente. Mas a gente tem que lembrar que nós temos uma democracia muito recente, né? Nós temos que lembrar, muito jovem, lembrar para trás a nossa história, vários e vários períodos de ditadura. Mas eu tenho para mim, eu sou um otimista nesse aspecto, eu acho que nós temos evoluído. No âmbito da minha atuação profissional, direito penal, por exemplo, se fala muito em impunidade, quando, na verdade, eu questiono o excesso de punição. É engraçado, parece contraditório, mas hoje nós temos, no Brasil, um problema grave que tem que ser bradado, que tem que ser alertado. Nós temos um excesso de população prisional, nós temos uma situação nas prisões extremamente delicada. Qual que é a saída? Eu penso que diminuir através de um compromisso sério, idôneo. Compromisso com? Do judiciário, da sociedade, diminuir a incidência da prisão. Eu acho que, me perdoe discordar um pouquinho do senhor, eu não sou da área do direito, mas eu acho que uma coisa é a questão jurídica em si, mesmo um país democrático. Outra é aquilo que o Estado não faz. O Estado tem uma dívida homérica com a educação, tem uma dívida com a saúde, tem dívida com segurança pública. Então, não se trata de construir presídio, segurança máxima, que sabemos muito bem que presídio não recupera ninguém. Mas se trata de investir no sujeito humano como um todo. Pode dizer que você é filósofo, é padre, é meio utópico, mas sou mesmo. Porque se não houver isso, eu acho que nós vamos chegar à barbárie, se é que já não estamos perto. Perfeito, a colocação é perfeita. É nesse sentido que o compromisso se revela. E nós temos que efetivamente pensar em punir, sim, quando necessário, mas punir de uma forma inteligente, mais humana. Nós não podemos esquecer dessa massa de pessoas que estão nos presídios. Sim, ok. Eu gostei disso que você terminou aí, que era a próxima pergunta para o doutor Pedro. Ela serve de introdução, o que você acabou de dizer. Punir de maneira inteligente, de maneira ética, de maneira humana. Doutor Pedro, um grande problema que nós assistimos, sobretudo no nosso caso do brasileiro, é a associação da lei ao moralismo. Dando um exemplo, determinada pessoa foi pega no bafômetro.
pega lá os documentos e percebe que, digamos, é um professor universitário. Aplica-se a lei, a punição e ainda se dá uma lição de moral. Mas que vergonha, é um absurdo. O senhor forma profissionais, o senhor forma os operadores do direito, por exemplo, né? Por que que isso acontece? De um lado, impunidade, de outro, moralismo. Bom, Isso na prática do senhor, você deve conviver com isso todos os dias. Exatamente, o problema que eu acho é que as pessoas veem em outras pessoas que exercem determinadas atividades, elas servem de paradigmas. E esses paradigmas são os modelos de exemplo. Então, se espera da pessoa, que é um professor, que é um juiz, um desembargador, um promotor de justiça, uma autoridade pública em si, ou qualquer outro, um clérigo, que tem um comportamento exemplar. E toda vez que essa pessoa transgride uma norma, uma regra de conduta, eu tenho a impressão que ela causa uma indignação maior nos outros. E daí por quê? Porque foi o paradigma da pessoa, o exemplo da pessoa foi quebrado. Diferentemente do que acontece quando é um cidadão, uma pessoa comum, que não exerce nenhuma atividade, um cidadão trabalhador, que também causa indignação, mas não tanto quanto aquele que serve de paradigma. Não, que isso aconteça, eu concordo com o senhor. Por exemplo, quem cuida da segurança, se ele pratica violência, isso é uma bomba no nosso simbólico. Quem prega a santidade, a justiça, se não faz isso, isso explode com o nosso reservatório simbólico. Aí eu aceito. Agora, quem deu àquele policial o direito de dar lição de moral? Ele tem que aplicar a lei ali, é isso que eu quis dizer. Ah, tá, desculpa. Então, eu vou, então... Ele tem que aplicar a lei. A reflexão do senhor foi maravilhosa, mas o policial não tem direito... Aliás, ninguém tem direito a dar moralismo em ninguém. Uma coisa é o discurso ético, né, Guilherme? O discurso ético, ele gera participação, ele é democrático, ele é aberto, ele acredita no sujeito. Moralismo não. Moralismo é de cima para baixo, é pesado e esconde um mar de hipocrisias. Né? Aí, nesse sentido, agora eu entendi a colocação do senhor. Na realidade, eu acho que ele não tem esse direito. Aliás, nenhum agente teria o direito de extrapolar as suas atribuições. Nós agimos de acordo com a lei sob o império da lei. Toda vez que nós exacerbamos, nós estamos cometendo até um crime de abuso de autoridade. Isso é punido. Na realidade, ele não tem que emitir opiniões pessoais, porque na realidade é como o senhor disse, está caindo num moralismo que cai num subjetivismo. E no fundo, há uma hipocrisia muito grande, né? Então, nesse sentido, eu concordo. Correto. Eu acho que eu extrapolei também minha posição, que é só ser apresentador, né? Vocês me desculpem. Não, que isso. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Hoje estamos falando sobre os desafios do judiciário. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate. Até daqui a pouco. Cenário jurídico brasileiro. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário através do e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br, melhor ainda pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o coordenador do curso de Direito da PUC Minas, Guilherme José Ferreira, a procuradora do município de Belo Horizonte, professora de Direito, Marina França, e o desembargador do Estado de Minas Gerais, Pedro Bittencourt.
Caros convidados, retomando o nosso ardoroso debate, prometo não extrapolar meus deveres, minha posição. Mas eu coloco uma questão para a Marina. Você acha que, mesmo diante dos desafios que nós temos com a legislação brasileira, você acha que o judiciário é garantidor da justiça no nosso meio? Ou quais são os principais problemas que a população enfrenta? Difícil, né? Difícil. Pois é, o tema é amplo, o cenário jurídico brasileiro. Bom, o judiciário tem que ser o garantidor da justiça, né? Não acredito que ele deva ser o único garantidor da justiça. Eu acho até que quando a gente fala em acesso à justiça, como um acesso ao judiciário, a gente está mitigando a construção da justiça, que tem que ser no seio social mesmo, com os indivíduos emancipados, com a possibilidade de chegar a soluções em conjunto, de forma voluntária, com o diálogo. Mas, passando pelo judiciário, eu acredito que... Eu sou otimista, como o doutor Guilherme, acredito que nós temos uma evolução muito clara a partir da Constituição de 88, um judiciário bem estruturado, ético, com vários desafios, né? Nós temos muitos desafios, um excesso de processos, uma morosidade processual, né? E, claro, decisões que ainda não estão de acordo com o direito. Claro, Marina, deixe-me refazer a minha posição. Ninguém está aqui para julgar nenhum profissional, nenhum operador do direito. Nós estamos fazendo um debate aberto, né? Ético, humanista, dentro do qual nós nos situamos, mesmo porque não tem como falar de direito sem considerar o todo do mundo contemporâneo do povo brasileiro. Então, o direito que nós temos aí hoje é resultado de todo um processo histórico. A Constituição de 88, sacralizando, né, consagrando o Brasil como Estado democrático de direito, isso é um marco histórico, é um referencial. Agora, o doutor Guilherme tinha dito antes que nós somos uma democracia ainda muito jovem. Então, ninguém está aqui julgando operadores do direito, pelo amor de Deus, né? Nós estamos apontando reflexões, mesmo porque somos formadores de opinião, e é esse também o nosso papel, né? Nós temos, falando do judiciário, reconhecendo, então, esses avanços, né? Mas falando de problema do judiciário, um problema bem forte que eu identifico é um problema de gestão no judiciário, um problema de qualificação dos profissionais que lidam ali com os processos no dia a dia, de informatização, falta de equipamento, o juiz ele vai julgar, ele não tem condição de julgar e administrar, né? Informatização, equipamento, recursos humanos, físicos, isso é dever de quem? Do Estado. Ok. Obrigado pela resposta nua e crua, do Estado. Mais uma dívida histórica. Professor Guilherme, você estava querendo falar, mas eu vou acrescentar uma outra questão aí, uma questiúncula. Ou seja, os alunos que hoje estudam direito, eles desistem do curso por não acreditarem no judiciário, por não acreditarem na carreira, ou pelo contrário? Não, pelo contrário. Eu só queria fazer uma pontuação à fala da Marina. Eu acho que nós temos algumas medidas emergenciais a serem feitas, cobranças do Estado. O reforço à Defensoria Pública é imprescindível. Nós não podemos admitir, por exemplo, que a União não tenha estruturado a Defensoria Pública Federal. Nós temos uma Defensoria Pública Federal com 40 e poucos defensores. Federal. O Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brincadeira. Quantos deputados temos? Quantos federais, estaduais, vereadores, somando tudo isso? Em 2 mandatos, né, do governo Lula, eu esperava, sinceramente, esse reforço e ele não veio. Talvez porque a Defensoria Pública Federal terá como adversário nas lides judiciárias, talvez a própria União, né? Nesse sentido, teria um interesse econômico. Mas eu acho que a sociedade tem que cobrar isso com veemência. Nós estamos discutindo a forma da sociedade participar desse processo de efetividade do direito pela cobrança de uma defensoria pública forte. Esse é um dos pontos que deve constar de uma agenda humanista. Aliás, esse é um grande desafio do cenário jurídico brasileiro. Perfeito, exatamente. O reforço da defensoria pública para que a justiça chegue efetivamente aos mais pobres. Né? Que incoerência. Nós vimos no julgamento do mensalão, o único réu que teve o seu pedido atendido foi feito por um defensor público federal, né? Mas em função de ele não ter constituído advogado. Isso mostra que a massa de pessoas pobres, vulneráveis, que estão à margem da justiça, como o senhor colocou muito bem, talvez estejam
pouca atenção do Estado e da União, em especial da União Federal, em relação à Defensoria Pública. Correto. São muitos, certamente, os desafios dentro do cenário jurídico brasileiro. Código de Direito Civil foi reformulado há poucos anos atrás. Código de Direito Penal está aí para ser reformulado e assim por diante, né? Ou seja, está obsoleto, porque o direito ele tem que responder às questões emergentes. Em 1940, nós tínhamos outras questões, né? Doutor Pedro, a Marina mencionou a morosidade dos processos. Por que que isso acontece e o que pode ser feito, o que tem sido feito? Várias coisas podem ser feitas. O problema é que essas coisas não são tão fáceis de serem feitas, principalmente porque há interesses que serão contrariados, né? E isso vai até do profissional do direito e enfim, do próprio Estado, da própria administração pública. Então, falar em morosidade, nós temos que constatar que o processo em si, quando a questão é judicializada, o processo em si, ele é moroso. Há uma morosidade... Ele tem muitas fases. Exatamente. Até para garantir o contraditório, a ampla defesa, né, para que haja uma cognição plena, para que o juiz possa decidir e aplicar o direito da melhor maneira possível, ou seja, fazer justiça. Isso é uma questão. A outra questão é, o judiciário está assoberbado, o número de ações e de processos que são propostos diariamente no judiciário. E aí nós vamos ver, são situações que fazem parte da nossa cultura. Primeiro, eu entendo que depois da Constituição de 88, o que ocorreu? As pessoas passaram a ter consciência dos seus direitos. E se socorrem quando há conflito de interesses entre particulares, evidente, eu estou no campo entre particulares. Eles procuram o judiciário para que haja uma solução dos conflitos. Ora, de uma certa forma, isso parece que é exercício de cidadania para nós ocidentais. Para o oriental, por exemplo, é um fracasso de conseguir resolver os seus problemas por si mesmo. Então, nós chamamos o juiz, é um terceiro que vai impor uma decisão, uma solução para as partes, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o Estado, a administração, ou seja, o poder público, ele fez do judiciário uma instância recursal. Ele não resolve o conflito, ele não decide resolvendo o conflito, seja de um servidor, seja do próprio administrado, é raro. Por quê? Porque aí sempre tem que se socorrer do judiciário. Isso atulha o judiciário. E aí nós temos que passar de uma outra fase. Ora, será que essas soluções, elas têm que ser necessariamente realizadas pelo Poder Judiciário? E a arbitragem? E uma outra forma de solução de conflito? Isso seria uma das formas de solucionar essa morosidade. Correto, nós vamos retomar essa questão, mesmo porque a Marina queria uma parte no próximo bloco. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Ainda dá tempo, ligue para nós, 3209-0115. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o cenário jurídico do Brasil. Marina, doutor Pedro estava falando sobre as várias fases do processo e muita coisa que nem deveria chegar ao judiciário, ou seja, por uma questão de cidadania, as pessoas poderiam resolver isso antes. E você queria uma parte nessa fala dele.
Não, eu, na verdade, estava manifestando concordância com o doutor Pedro, especialmente nessa questão da gente confundir o exercício da cidadania com o litígio. Que ele falou da arbitragem, eu penso até principalmente na mediação, na conciliação, numa solução que não precisa ser cara, né? Não é, que é possível as partes resolverem entre si as pendências, claro que não todas, né? Claro que algumas vão ter que passar pelo judiciário. Tem até um dado que em 2010 foram 25 milhões de ações, de processos instaurados no ano, que somados às já existentes, se tornaram 80 milhões de processos. É o acúmulo que a gente vê. Então, realmente, aí Pois fica é, mas isso aí me faz pensar uma coisa. Os três podem me corrigir, por favor. Na verdade, parece que nós brasileiros, em geral, temos uma tendência. Nos esquecemos do princípio de subsidiariedade. Há uma série de questões que eu posso resolver. Então, não posso atribuir isso aí ao poder público, isso aí ao Estado. Ou seja, a justiça ela só acontecerá se ela for obra de todos. Porque ali, no direito, na operação do direito, se trabalha com papéis. E se julga daqui e dali, um vence, o outro perde. Você vai chamar a isso de justiça? Eu não chamaria. Claro, do ponto de vista do direito, você não tem a responsabilidade de passar a mão na cabeça de uma pessoa, de consolar a outra, de confortar a outra. Você trabalha a partir da lei, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós somos cidadãos e temos o direito que merecemos, a política que merecemos, se não fazemos a partir daqui e agora. Nossa, dei uma lição agora, chega. Tá bom, Guilherme, eu queria colocar uma questão, que é a questão do recurso. Depois, se os outros quiserem opinar. A questão do recurso do direito, ela é muito interessante. Interessante porque é o direito do contraditório, a preservação da dignidade humana, mas você não acha que o recurso, que seria extraordinário, tem se tornado sempre mais um joguete na mão de interesses privados? Eu acho que o sistema recursal, tanto no processo civil quanto no processo penal, ele precisa de modificações. Isso acho que é um consenso, né? Mas eu queria enfatizar o lado do processo criminal que eu conheço melhor. É necessário o recurso. O recurso é muitas vezes uma questão de acessibilidade do direito aos mais frágeis. Eu tenho notado isso, quer dizer, muitas vezes no processo, na primeira instância, o réu ele fica indefeso, não formalmente, né, mas materialmente indefeso, ou seja, a defesa não é feita da forma como deveria. E a possibilidade da instância revisora é muitas vezes a possibilidade de efetivar esse direito de defesa. Eu vou retomar a questão. Então, a minha visão é de alguém que apenas tangencia o problema, mas não conhece todos os meandros que ele tem, que ele traz. Perfeito. Eu diria que existe um sistema recursal inadequado, que contribui para a morosidade do judiciário, sim, mas esse não é o problema principal, quer dizer, o problema principal, na verdade, se envolve com outros aspectos, acredito eu. Seguramente, mas veja bem, olha, há uma filmagem, uma câmera de outro prédio que testemunhou aquilo ali. O advogado entra com recurso para dizer que aquelas imagens podem ter sido adulteradas. Alguém sabia que aquela câmera estava filmando aquele crime, por exemplo, aquele assalto, sei lá o quê? Isso é litigância de má-fé, né? Correto. E isso tem sido cotidiano, não tem não? Isso é uma perversão do sistema recursal. O sistema recursal ele serve para garantir um processo democrático. Então, a gente tem o seguinte, o processo hoje, ele não é mais, não gera uma decisão que vem do juiz, como um ser que está acima das partes. Ele é construído por meio da participação de todos. Quando a gente tem a sentença, a única forma que você tem de garantir que esse processo foi democrático, ou seja, você só vai ver com a sentença se ele foi ou não, se ele atendeu ou não a participação das partes. A única forma de se garantir é o recurso. Tá. Se você não tem um recurso, você tem um prejuízo de democracia no processo. E, aliás, a gente fala muito, eu ouço muito falar, eu escrevi um livro, vou lançar mês que vem, sobre o duplo grau de jurisdição. A gente ouve muito falar que o recurso é um vilão,
E no CNJ, nos dados que saíram recentemente, ele fala sobre a taxa de congestionamento no processo, que é assim, o número de processos que estão pendentes de julgamento em razão dos processos que estão em movimento. E como se fosse um trânsito mesmo, a taxa de congestionamento na primeira instância é de 80%, enquanto esse congestionamento na segunda instância, ou seja, na instância recursal, é de 40% em média na Justiça Estadual. Ok, obrigado. A Maria Alice, aluna do Dr. Pedro, ela telefonou parabenizando o programa, cumprimentando a todos. Maria Alice, muitíssimo obrigado pela participação. O Gilmar Ederson Mendes, ele pergunta assim, a justiça? Sim, nós seres humanos a inventamos. O direito é efetivo? Para alguns sim, para a maioria não, pois o direito está relacionado às leis que também inventamos. E às vezes as leis não são cumpridas. E a impunidade? Bem, falando do Brasil, a impunidade anda solta. Doutor Pedro, continuando a discussão sobre o recurso, eu gostaria que o senhor comentasse a participação do Gilmar. Antes de falar sobre o recurso, sobre a participação da pergunta, a do jeito que o senhor colocação achar melhor. do Gilmar. Bom, se há o sentimento de impunidade que existe, essa sensação de impunidade, ela decorre muito da morosidade. Agora, decorre também de que há uma discrepância entre o que as pessoas, o cidadão comum, espera muitas vezes, ao juízo de valor que ele faz sobre determinados fatos, né, que muitas vezes a mídia apresenta, do que ocorre efetivamente num julgamento. Para se julgar uma pessoa, essa pessoa ela é um cidadão de direitos. Há uma pleiade de direitos que estão garantidos e reconhecidos na nossa Constituição Federal. Então, muitas vezes, o cidadão comum, ele faz um juízo de valor sobre, e ele emite, por exemplo, um veredito baseado em circunstâncias fornecidas por onde? Pela mídia. Escrita, falada, enfim. E o profissional do direito, o operador do direito, seja o juiz, seja o advogado, ele tem que seguir um ritual, um procedimento que garanta o direito de qualquer pessoa, inclusive da própria pessoa que está fazendo o julgamento. Então, mas esse sentimento, isso é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem isso. Justiça rápida, justiça célere, ela tem que ser, ela não pode ser, o significado dela, melhor dizendo, não é esse significado assim, séria, rápida, instantânea. Não existe isso. Esta reflexão do senhor é maravilhosa, porque as questões éticas, as questões jurídicas dizem respeito ao comportamento humano. Ora, não há lógica, não há método científico, não há ciência que consiga enquadrar algo cuja origem é a liberdade. O comportamento humano brota no interior de uma consciência, no interior de um sujeito. E isso é ação livre. Portanto, não tem como enquadrar, como mensurar. Nós queríamos aqui parabenizar a Marina França pelo livro, né, agradecer o exemplar que você trouxe para mim. Muitíssimo obrigado. Parabenizá-la e desejar-lhe muito sucesso na sua profissão. Tá bem, Marina? Obrigada. Agradecemos também ao Gilmar Ederson Mendes pela sua participação. Valeu, Gilmar, grande abraço. E coloco uma outra questão agora para o Guilherme. Sim, pois não, doutor Pedro. Desculpe, sobre o recurso. Tá. Sobre uma outra assim, fase. rapidinho, porque eu tenho mais algumas questões aqui. Evidentemente que quem tem poder, quem exerce poder do Estado, há vários mecanismos de travas para que ele não abuse do poder. O recurso, na realidade, é uma forma de controle daquele que está exercendo o poder, para se ele está exercendo, se ele exercer o poder sadiamente, ou seja, com legitimidade. O que nós não podemos admitir, ou que o ideal seria, é que não se extrapolasse nos recursos. Correto. Porque isso é um problema seríssimo e que é insolúvel. Agora, como reconhecer que um recurso é de má-fé, que é exacerbação, que é extrapolação?
Quem faz isso, tem alguma punição? Tem. Tá, ok. Depois você fala. Eu quero colocar uma questão para o Guilherme aqui. Guilherme, olha, nos últimos, eu diria, 10 anos, os cursos de direito pelo Brasil afora se multiplicaram. Né? Hoje se diz que no Brasil há mais faculdades de direito do que o resto do mundo. Isso é uma riqueza, isso é democratização ou há um grande risco aí de colocarmos no mercado operadores do direito não qualificados? O risco existe, é verdade. Agora, o fenômeno não é, no nosso país especificamente, não é somente da área do direito. Né? Na verdade, o governo tem feito um esforço para aumentar o número de pessoas, de cidadãos no ensino superior. Esse esforço ele acaba gerando alguns efeitos negativos. Né? No caso do direito, são os cursos de má qualidade. E o MEC está dando conta de supervisionar? De uma forma deficiente. Pode-se dizer que a OAB intensificou o exame de ordem, recrudesceu esse exame ou não? Perfeito. Eu fiz parte até da comissão de exame de ordem por 3 anos e hoje você tem um exame totalmente diferente, mais rigoroso e talvez isso tenha sido um reflexo desse crescimento sem o contínuo acompanhamento da qualidade dos cursos de direito. Mas eu gostaria só de enfatizar um aspecto. Eu acho que nós estamos num bom caminho, num bom termo nesse aspecto, porque o MEC passa a regular os cursos através de um conteúdo programático mínimo, são as diretrizes curriculares para o curso de Direito. Nós temos o ENAD, que é feito de 3 em 3 anos, e nós temos, por 3 vezes, durante um ano, o exame da OAB. Então, quer dizer, o controle de qualidade acaba sendo exercido, né? Mas, de fato, nós precisamos pensar principalmente a possibilidade de recepcionar esse contingente de profissionais no mercado do direito. Essa é a minha grande preocupação a médio prazo. Ok. Temos aqui a participação de Tiago Mendes. Ele parabeniza pelo programa e fala que o Brasil, em se tratando de instituições públicas, é um país ainda pouco desenvolvido. E ele agradece aqui o fato de ter sido aluno do Dr. Pedro e faz uma pergunta. Seria necessário repensar o sistema de freios e contrapesos? Ou seria viável repensar a separação dos poderes do ponto de vista de Montesquieu? Dr. Pedro. No atual estágio da nossa democracia, eu vejo que o artigo 2º da Constituição consagra o princípio da separação dos poderes. E isso é um pilar da democracia, o sistema de freios e contrapesos. A questão é que hoje, com a judicialização, seja da política, seja da própria administração, o poder judiciário ele passou a ter um papel importantíssimo dentro desse cenário, qual seja, de garantir que aqueles princípios, as regras constitucionais sejam observados, inclusive pela administração pública e pelo próprio legislativo. Ok, nosso programa chegou ao final. Queria agradecer a participação de vocês. Os nomes de vocês estão gravados conosco para trazer vocês aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado. O Horizonte Debate terminou, mas queremos lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, que tem por objetivo revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade, manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas, sobretudo, realizar o sonho de todo belo-horizontino, a construção da nossa casa, a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Nosso programa de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar conosco pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Acompanhe também as notícias do nosso programa pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.